Salve duelistas! Hoje vamos mergulhar no universo de Eldritch, o arquétipo que dividiu a comunidade entre os que amam controle e os que juraram vingança eterna contra Floodgates. Ele nasceu em 2020 na coleção Secret Slayers, prometendo ser um deck de zumbis diferente, mas ninguém esperava que ele se tornasse o patriarca dourado de um meta cheio de negações, Floodgates e muito, muito ódio. Preparados? O duelo contra a ansiedade começa agora. Eldritch foi lançado em 2020 na coleção Secret Slayers, época em que a Konami achava que zumbi dourado era metáfora suficiente para exploração de classe. E não é que era. O deck custava uma fortuna, abusava de floodgates como um latifundiário abusa do trabalhador rural e ainda se reciclava igual político em campanha. Hoje, é o Audi TT de 2007 dos card games. Brega, ultrapassado e só presta para quem quer pagar de burguês sem ter que vender o rim no mercado negro. Existe toda uma lore por trás dele que envolve uma parada sobre a busca pela criação da Pedra Filosofal, que é possível de ser vista no peito do próprio Eldritch. Na época, o jogo estava dominado por combos infinitos e decks como Adamant's Peito, e o Eldritch surgiu como uma resposta, um deck de controle puro, onde cada armadilha era um não pode na cara do oponente. O problema? Ele não só controlava o campo, controlava também o bolso dos jogadores. Cartas como Conquistador of the Golden Land e Eldritch Scarlet viraram ouro líquido e o preço do deck disparou. Em semanas, Eldritch era o novo vilão do meta, e os jogadores já estavam divididos entre amor e ódio. Eldritch é um deck que gira em torno de reciclagem de recursos e controle, principalmente através dos floodgates. Vamos dissecar suas peças essenciais. Eldritch the Golden Lord. Claro, é o boss do deck. Ele se recicla do cemitério, destrói cards e invoca zumbis, na maioria das vezes ele mesmo, como se fosse aquele cara que recusa aceitar um não da mina que ele quer pegar. Eldritch Scarlet. A poção mágica que invoca monstros do deck e prepara armadilhas. Conquistador of the Golden Land. Uma armadilha que vira monstro, destrói cards e ainda recicla recursos. Skill Drain. É uma das grandes rainhas dos floodgates. Nega efeitos de monstros e faz o oponente chorar igual criança sem sobremesa. O Eldritch é o Fordismo dos card games. Monta um campo cheio de armadilhas, nega tudo que é efeito e ainda acha que isso é estratégia. É a lógica da linha de produção aplicada ao duelo. Repetição, alienação e um produto final tão sem graça quanto o pão de forma sem migalha. O jogador médio de Eldritch é como o gerente de empresa pequena. Não cria, não inova, só gerencia a crise e acha que isso é mérito. Eldritch não era só forte, era frustrante. Enquanto outros decks ganhavam com combos complexos, Eldritch ganhava com Skill Drain, There Can Be Only One, Imperial Warden. Era como duelar contra um muro de tijolos dourados. E o pior, o deck era caríssimo. Cartas como Skill Drain já custaram quase R$ 200 e o próprio Eldritch custava R$ 500. E isso foi criando um abismo entre jogadores com grana e os plebeus que duelavam com cópias impressas. A comunidade pegou ódio, a Konami lucrou e o meta virou um campo de batalha entre os que tinham e os que não tinham. Tudo que sobe demais cai e Eldritch não foi exceção. A Konami começou a banir floodgates como se fosse Black Friday. Imperial Order mesmo foi banida, Skill Drain limitada, There Can Be Only One limitada, foram tudo pro pau. Sem as suas muletas, Eldritch virou um zumbi sem dentes. E o Power Creep? Decks como Tiar Laments e Castiras surgiram fazendo coisas tão absurdas que Eldritch parecia um deck de boomer. Hoje, ele é a relíquia do passado, lembrado com carinho por uns e com ódio por outros. Mas Eldritch não morreu, só se aposentou. Hoje ele é usado em combos memes, como Eldritch Vampire ou decks casuais que abusam de floodgates não banidas. E sabe o que é irônico? Muitos jogadores nostálgicos estão revivendo o deck, não por ser forte, mas por ser divertido de odiar. É como reencontrar uma ex-namorada tóxica. Você sabe que não dá certo, mas sente falta da bagunça. Floodgate, a muleta intelectual de quem acha que negar é sinônimo de jogar bem. Eldritch é um microcosmo do que há de errado nos card games. Ele foi projetado para ser caro. Cartas raras, floodgates essenciais e uma estrutura que obrigava jogadores a gastarem fortunas para competir. Enquanto a Konami lucrava, lojistas e especuladores inflacionavam preços, transformando um hobby em commodity. É a lógica do capitalismo selvagem. Quem tem dinheiro dita as regras, quem não tem, bem, usa deck pirata ou torce pela banlist. Se você quer jogar de Eldritch hoje, minha dica é: seja nostálgico, não burro. Use versões acessíveis das cartas e abuse de floodgates ainda liberadas como Goals em Match. E bom, agora você tem os reprints
na Hard Collection de Eldritch que deixaram ele bastante barato. Mas agora, se você quer derrotar o Eldritch, lembre-se. Bana o Eldritch com Called by the Grave ou The Crow. Destrua as armadilhas com Twin Twisters ou a Pena da Arpia, ou você pode também dar Ciclone Cósmico para banir essas magias armadilhas. E o terceiro item, mas não menos importante, ria muito quando o oponente perceber que gastou entre 300 a 500 reais em um deck que não vence nem contra Mago Negro. O Power Creep chegou e tratou o Eldritch como o capitalismo trata o trabalhador. Usou, descartou e riu da cara. Hoje ele é tão relevante quanto o DVD pirata do Titanic. E por quê? Porque a Konami entendeu que exploração tem prazo de validade. Eldritch foi substituído por decks mais bonapartistas, mais rápidos, mais opressores e mais caros. É a dialética do lucro em ação. Eldritch pode não ser mais o rei do meta, mas seu legado é inegável. Ele mostrou que controle pode ser tão poderoso quanto combo, que floodgates são tão viciantes quanto problemáticas e que, bem, a Konami vai sempre priorizar o lucro. Mas no fim, Eldritch nos deu histórias, memes e a lição mais valiosa. Nenhum deck é eterno, exceto o Blue Eyes, porque a Konami nunca vai deixar o Kaiba morrer. Bom, apesar das minhas percepções sobre ele, eu acho que o Eldritch é bastante emblemático e importante para nos lembrar de que ele não é um deck, é um sintoma. Um sintoma de uma comunidade que prefere copiar e colar a criar, que prefere restringir do que interagir e que acha que ter dinheiro é o mesmo que ter habilidade. As opiniões se dividem, mas houve esperança. Anos depois, muitos dos decks que vieram não tinham mais esse foco em floodgates, mas nos combos. O excesso deles, porém, está aí para provar que muitas vezes os floodgates e combos são dois lados de uma mesma moeda. É como se a Konami tivesse dificuldade em encontrar equilíbrio. Snake Eyes, White Forest, Raizeal e Crystron. Lembrar dos combos dá até o sono. Ah, e se você ainda joga de Eldritch em 2025, não é crime, mas deveria ser vergonha.